Boa tarde, meus colegas do curso de Biologia da Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu, Isaac, juntamente com os meus colegas Franciele e Gilvanei, iremos apresentar para vocês mais um assunto agora sobre a distribuição eletrônica. Estamos aqui no Polo de Ibicuí, turma de 2020, fazendo essa apresentação e esse trabalho a pedido da professora Julieta Rangel de Oliveira. E para começarmos, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos lembrar uma célebre frase do nosso amigo Ernest Rutherford, que dizia: "Não está na natureza das coisas que o homem realize um descobrimento súbito e inesperado. A ciência avança passo a passo e cada homem depende do trabalho de seus predecessores." Muito bem, gente. E continuando, a gente viu que o nosso colega Bohr, ele descobriu as camadas, né? E aí os elétrons, e com isso surgiram os números quânticos, que é o que nós iremos estudar. Nós vamos ver detalhadamente um pouquinho de cada um. Mas o que seriam os números quânticos? Os números quânticos seriam endereços, digamos assim. Mais ou menos, esses endereços vão descrever a localização provável de onde estarão os elétrons. Então, provável, não tenho certeza realmente que é, mas há essa probabilidade aí. E quais são os números quânticos? Nós temos o número quântico N, que é conhecido como principal, é o primeiro número quântico, e esse N principal vai indicar onde está a camada na eletrosfera. Depois nós temos o segundo número quântico, que é chamado de azimutal, e é representado pela letra L. O que vai dizer o azimutal? O subnível vai identificar onde vai ser encontrado o subnível também desse elétron. O terceiro número quântico é o ML, que é chamado de magnético. Então, ele vai identificar o quê? Em que região do subnível é que é encontrado, provavelmente, esse elétron. E o quarto número quântico é o nosso MS, conhecido como spin. O que vai acontecer? Ele vai determinar se o elétron, na representação, está para cima ou para baixo, ou seja, se é positivo ou negativo. E aí, nós vamos agora estudar detalhadamente, um por um, e vamos dar continuidade com o nosso amigo Gilvanei, falando sobre o N, o número quântico principal, que ele vai falar sobre as camadas. Olá, eu sou Gilvanei, do Polo de Ibicuí, e dando continuidade aos nossos estudos, vou falar um pouco sobre camadas eletrônicas ou níveis energéticos. Bem, o átomo possui uma região central, chamada de núcleo, e uma região extranuclear, chamada de eletrosfera, onde estão os elétrons. Essas camadas possuem um número quântico de 1 a 7 e são representadas por letras maiúsculas, que são K, N1, L, N2, N, N3, N, N4, O, N5, P, N6, Q, N7. E também tem o número máximo de elétrons em cada camada. Por exemplo, o K, o número máximo é 2, o L, 8, o M, 18, o N, 32, o O, 32, o P, 18 e o Q, 8. Essas mesmas camadas eletrônicas, elas são divididas em subníveis, que são 4. O S, o P, o D e o F, que também tem um número máximo de elétrons. Né? O S, nós temos aqui 2. Né? O P, nós temos 6. O D, nós temos 10. E o F, nós temos 14. Que também são divididos e vêm em orbital. Né? O que seria esse orbital? Esse orbital é o lugar do átomo com maior probabilidade, estatisticamente falando, de se encontrar um elétron. Agora, em seguida,
Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, nosso colega Isaac. E continuando o nosso estudo sobre números quânticos, a gente vai falar sobre o segundo número quântico e o terceiro número quântico. O segundo número quântico nós conhecemos como nome de azimutal e é representado pela letra E. Observe, nesse número quântico nós temos o tipo de nível, né, de subnível, melhor dizendo, que são S, P, D, F, como foi dito pelo nosso colega Gilvanei. O azimutal é representado pela letra L. E quais seriam os valores de L? O S representa o valor 0, o P, o valor 1, o D, o valor 2 e o F, o valor 3. Isso aqui é o número quântico azimutal, que é representado pela letra E. Depois nós temos o número quântico, que é o terceiro, chamado de magnético. Né? Ele é representado pela letra ME. Já o terceiro número quântico, conhecido como magnético e representado pela letra ML, existe a quantidade de orbitais. Né? E aí nós vamos ver, então, a representação dessa quantidade de orbitais. Na letra S, representa um orbital, né, no magnético. E a gente representa aí por uma casinha desse jeito. A letra P é representada por 3 orbitais, 3 casinhas. Na letra D, nós temos 5 orbitais, representados aqui por 5 casinhas. E na letra F, nós temos 7 orbitais, representados aqui pelas casinhas, também na quantidade do número 7. Então, mas observe. Vamos colocar, se no azimutal o subnível S representa o 0, a gente vai trazer esse 0 e representar aqui com o quadrinho aqui representando o 0. Aqui no 3, né, no subnível P, a gente vai representar o quadrinho do meio com 0. Para a direita, nós temos mais 1 e para a esquerda, menos 1. No subnível D, no magnético 5 orbitais, nós vamos colocar aqui no meio também o 0. Para a direita, mais 2. Desculpe. Para a direita, mais 1, mais 2. Para a esquerda, nós temos menos 2, menos 1. Certo? E o subnível F, né, representado por 7 orbitais, no número quântico magnético, nós vamos ter a representação gráfica também, com 7 quadrinhos, cada quadrinho é uma orbital, e nós vamos fazer a seguinte representação gráfica. No meio nós vamos colocar o 0, depois nós temos o mais 1 para a direita, mais 2 e mais 3. Para a esquerda nós temos menos 3, menos 2 e menos 1. E assim a gente então organiza detalhadamente esses 2 números quânticos, o azimutal e o magnético. E como nós vimos, nós estudamos os 3 números quânticos até aqui e vamos agora partir para o 4º número quântico, que é o nosso spin, né, representado pela letra MS, chamado também de quaternário. Como se explica o spin? O spin representa o sentido em que o giro do elétron, né, representa o sentido do giro em que o elétron vai fazer. Quando gira apenas um sentido, nós temos a representação de setinha para cima. Quando gira no sentido contrário, nós temos a representação de seta para baixo. Vamos explicar isso de acordo com a convenção? Explicando isso na convenção, nós vamos identificar da seguinte maneira. Seta para cima, o S é igual a menos meio. Menos meio. Seta para baixo, o S vai ser igual a mais meio. E aí, então, nós temos a explicação do número quaternário chamado de spin. Como se explica isso dentro dos orbitais, das casinhas, digamos assim? Nós vamos observar que dentro do orbital
representada aqui pela casinha, né, lá no subnível S, nós vamos ter a representação apenas de 2 elétrons, ou seja, setinha para cima, setinha para baixo. Se nós formos pegar os 3, né, que é na letra P, no subnível P, S, P, D, F, estamos lembrados dessa explicação? Nós vamos encontrar aqui 3 orbitais. Cada orbital também nós vamos ter 2 elétrons. Então, dentro do P nós vamos ter 6. Por quê? Setinha para cima, setinha para baixo. Setinha para cima, setinha para baixo. Setinha para cima, setinha para baixo. Se formos contar, 2, 4, 6. E no subnível D, né, aqui ó, no subnível D que nós estudamos anteriormente, nós temos 5 orbitais, representados aqui pelas casinhas, ó. 5 orbitais. Né? Nós temos 5 orbitais. Em cada orbital é composta 2 elétrons. Então, seta para cima, seta para baixo, seta para cima, seta para baixo. Olha aqui, vocês estão vendo, ó, em cada orbital. E aí, se a gente for somar, no subnível D, cabe 10 orbitais. Né? Desculpa, 10 elétrons dentro dos orbitais. E para nós terminarmos, nós temos aqui a F, né? O subnível F, que temos 7 orbitais, representado aqui pelas casinhas também, ó, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e dentro de cada orbital, nós temos também a representação das setinhas para cima, para baixo, seta para cima, seta para baixo, seta para cima, seta para baixo, totalizando 14 elétrons. Ou seja, dentro de cada orbital compõe de 2 elétrons. Isso no subnível F, totalizando assim 14. Bom, eu me chamo Franciele e dando continuidade aos nossos estudos, eu vou falar um pouco sobre o diagrama de Pauli. Bom, o diagrama é utilizado para fazer a distribuição eletrônica e saber como estão dispostos os elétrons dentro das camadas, níveis e subníveis dos átomos. Bom, para construir o diagrama, a gente organiza primeiro em camadas, que aqui são 7 camadas, e vamos afunilando. 5, 4, depois 2. Em seguida, a gente coloca os subníveis. Na primeira camada estão dispostos os subníveis S, na segunda P, na terceira D e na quarta F. Bom, cada subnível, ele tem uma quantidade máxima de elétrons que podem comportar em cada camada. No subnível S, comportam apenas 2 elétrons. No subnível P, 6 elétrons. No subnível D, 10 elétrons. E no subnível F, comportam 14 elétrons. Bom, para conseguir fazer a distribuição eletrônica, a gente tem que seguir as setinhas. No caso, primeiro 1s2, aí a gente volta e continua seguindo as setinhas. 2s2, 2p6 e assim por diante. Eu escolhi 2 elementos da tabela periódica para fazer a distribuição eletrônica aqui. O primeiro foi o magnésio, ele possui 12 elétrons, e agora, com a ajuda do diagrama, nós vamos fazer a distribuição. Seguindo as setinhas, o primeiro é 1s2, em seguida 2s2, 2p6, no caso já temos 10 elétrons, e na última camada nós temos o 3s2, que dá um total de 12 elétrons. Sendo essa última camada a sua camada de maior energia. Bom, o segundo exemplo que eu busquei na tabela periódica foi o ferro. Ele possui 26 elétrons. E agora eu vou fazer a distribuição com vocês. Seguindo sempre do início para o final da setinha, temos aqui o primeiro 1s2. Acabou a primeira setinha, a gente segue para a ponta da segunda.
temos o 2S2. Seguindo, temos o 2P6. Depois, 3S2. Temos o 3P6. Lembrando sempre da soma, que não pode exceder o limite de elétrons. Temos o 4S2. Aqui nós já temos 20 elétrons. Na próxima camada, seria o 3D10, comportam até 10 elétrons. Porém, nós só temos 6, só disponibilizamos de 6 elétrons. Essa última camada vai ficar 3D6 e ela será a camada com maior energia do ferro. E para facilitar a nossa compreensão, vamos aqui a uma atividade para você entender melhor. Escolhemos o elemento químico do potássio, representado pela letra K, que possui 19 elétrons. E para nós descobrirmos os elementos, os números quânticos, melhor dizendo, do potássio, nós vamos primeiro fazer a distribuição eletrônica aí para você compreender melhor. Então vamos lá comigo. A distribuição eletrônica do potássio, que tem 19 elementos, a gente tem que chegar até os 19. Então vai ser primeiro 1S2, 2S2, olha, 2 mais 2, 4. Depois vem 2P6, 2, 4, 6, 10. Nós já temos 10 elementos distribuídos, nós são 19, faltam 9 ainda. Aí depois nós temos 3S2, aí somando 2, 4, 10, 12. Né? Ainda falta para chegar a 19. Aí depois vem 3P6, isso utilizando o diagrama de Pauling. Então, 2, 4, 10, 12, aqui 18. E o número é 19. Tem 19 elétrons, então nós temos agora que colocar apenas um. Então vem a última camada, que é 4S. Aqui, na camada S, a gente cabe 2 elétrons, mas como nós só temos um, então nós vamos colocar um aqui. Aí a gente termina a distribuição eletrônica. Percebeu aqui a distribuição final do potássio. Agora vamos descobrir então os números quânticos referentes ao potássio, que contém 19 elétrons. A gente descobriu que o elemento diferenciador, aqui a última camada, né, 4S1. Vamos representar isso por um quadrinho, ó, para vocês verem. Representando aqui por um quadrinho, a gente vai colocar 4S. 4 se indica já a camada, o S é o subnível e ele apresenta um elétron aqui na camada final, na representação final. Então nós vamos indicar com setinha para cima, né? Para a gente descobrir ali o número 10. Então vamos lá. Se aqui é 4, 4 aqui representa a camada. Em que camada está? Então é o meu número quântico N, camada 4. N4. Depois, o L vai indicar o subnível. Então, olha, S. S só pode ser subnível o quê? 0. Lembram disso? Depois, nós vamos ver o ML. O ML é a região do subnível, que vai de menos L até mais L. Lembra que nós temos apenas um orbital? Então, lá também vai ser o ML, vai ser 0. Né? E aí, para finalizar, nós só temos um elétron terminando aqui, indicando setinha para cima, então o MS vai ser de ou menos meio ou mais meio. Seta para cima, menos meio. Seta para baixo, mais meio. Então, como é que está aqui a setinha para cima? Então, vai ser menos meio. Então, MS menos meio. E aqui, então, está a representação dos números quânticos do elemento químico potássio. E para começarmos, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos lembrar uma célebre frase do nosso amigo Ernest Rutherford, que dizia: não está na natureza das coisas que o homem realize um descobrimento súbito e inesperado. A ciência avança passo a passo e cada homem depende do trabalho de seus predecessores.